A valer hoje a nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Serviço, que é o ICMS, cobrado em compras internacionais. O imposto passará de 17% para 20% em 10 estados. Além da alíquota de ICMS, as encomendas internacionais de até $50 também serão taxadas com mais 20% relativos ao imposto de importação. De acordo com as grandes importadoras, a alta deve levar a uma atribuição global sobre compras internacionais de até 50% do valor dos itens. Então, nós estamos vendo um momento no mundo em que, tanto quanto o ponto não se estabiliza aqui, estamos vendo um momento no mundo em que as tarifas estão subindo, todas as taxas de importação, o comércio internacional, a produção e a circulação de mercadorias interna e internacionalmente estão cada vez ficando mais difíceis e nós caminhamos, inevitavelmente, a meu ver, por uma recessão mundial. Inevitavelmente. O mundo caminha para isso. Estados Unidos desindustrializado, de 1991 para cá, foi um desastre a queda dos Estados Unidos. Estados como Detroit, que eram estados altamente industrializados, indústria automobilística mundial, lá se encontrava. Hoje é um estado falido, um estado fantasma. Michigan, um estado fantasma, e Detroit, uma cidade falida. Então, eu pergunto, vou começar com quem terminou. Renato Dorgan, essa questão, aumento de ICMS, aumento de tarifas de importação, tudo isso vai encarecer a produção. E a gente, quando fala em aumento de tributação, nós estamos falando num país que atinge a maior taxa de arrecadação da história. Nunca se arrecadou tanto tributo, nunca se elevou tantos impostos, nunca se esmiuçou tanto os impostos que têm que ser pagos por aqueles que produzem. E agora querem taxar também os ricos e continuar taxando cada vez mais, e vamos com discursos demagógicos. Eu pergunto a você, em que ritmo nós continuaremos aumentando gradativamente os tributos e continuando a gastar? Por mais que se aumente tributo, se gasta mais do que se arrecada. Sem dúvida. Não, é aquilo que a gente conversou. Isso é na contramão do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento de grandes negócios do Brasil. Não adianta. A gente quando a gente... É a mesma visão de impostos de 200 anos atrás, que é a arrecadação pura e simples de impostos para dispêndio do Estado. E assim, o Estado não consegue cortar aposentadorias especiais, não consegue cortar uma série de desperdícios. A questão de tributação de grandes fortunas é algo que eu sou a favor, por exemplo. Eu sou a favor da tributação de grandes fortunas. Proporcionalmente, os bilionários brasileiros não pagam direito o imposto de renda. Aí eu sou a favor da tributação de grandes fortunas, que não é normalmente ligadas à produção, nem industrial, nem do agronegócio, que eu acho, e nem da construção civil, nem do comércio, nem do serviço, que eu acho que é o que toca um país. O problema é o mercado financeiro. O mercado financeiro, impostos altos, juros altos, a indústria não vai sobreviver, não existe. O cara, para que ele vai investir e ter uma indústria se ele pode ficar com o dinheiro rendendo a 1,5% no Brasil? Não precisa, não tem sentido nenhum, né? E daí vai ainda competir contra produtos estrangeiros. Eu não acho que esse governo vai totalmente errado aí na questão da taxação, principalmente dessas questões internacionais, até para preservar nosso mercado. Mas nosso mercado é muito fraco. Eu fico chateado que sempre a alternativa é a questão de impostos. Eu acho sempre aumento de impostos. Só que a gente não consegue. A gente sabe que se segurar aposentadorias especiais, se tributar alguns bilionários, a gente aí economizaria 200 bilhões ano, segundo alguns. Então, para que a gente ferrar lá o cara que está gerando emprego, que está tentando desenvolver ali, que está tentando exportar? Eu acho que a gente acaba sempre pegando o miolo da pirâmide e a base ali também se ferra por tabela. Você não consegue pedir a um pródigo que pare de gastar. Agora, meu querido Felipe Monteiro, na medida em que nós aprofundamos o déficit fiscal, continuamos gastando mais do que arrecadamos. Na medida em que isso provoca também um aumento da dívida pública e dívida privada. O governo precisa emitir papel, emitir moeda, para poder pagar suas contas.
Quando você tem muito mais papel, é como se você tivesse, por exemplo, uma feijoada e você vai jogando cada vez mais água na feijoada. Vai aumentando o tamanho, mas ela fica cada vez menos densa. É isso que significa imprimir papel. Tem muito mais dinheiro, com muito mais dinheiro as pessoas vão usando essas notas para trocar por mercadorias, tem mais dinheiro do que mercadoria, o preço sobe, né? Milton Friedman já ensinava isso, foi um grande monetarista. Por outro lado, quando o governo está endividado, ele precisa pegar empréstimo. E para pegar empréstimo, ele tem que subir a taxa de juros, não só para refrear o consumo, mas para pegar a taxa de juros. E aí, claro, é uma questão de oferta e procura. Se você quer comprar dinheiro, o dinheiro fica mais caro. Portanto, é um ciclo vicioso. Vai gastando, vai aumentando os juros, as empresas não vão investindo, vai diminuindo a produção, pessoas que hoje houve um aumento no índice de emprego, mas vai gerar desemprego, e nós vamos ter que pagar mais Bolsa Família e arrecadar mais imposto. Fala para mim como sair desse ciclo vicioso, Felipe Grande Monteiro. De novo esse papo chato de déficit. Capês, isso que você narrou aqui não é mais contemporâneo, não. Está completamente atrasado. Muito década de 50, né? Tem dinheiro na economia, a população vai consumir mais e aí vai aumentar a inflação. Isso não é mais contemporâneo. Quem estuda economia hoje em dia sabe que a grande questão está do lado da oferta também, no lado da demanda. Se você tem muito dinheiro na economia e tem gente consumindo mais, mas produzindo mais também, o que vai acontecer? Os preços vão ficar equilibrados. Por isso, quando eu falei da reindustrialização do Brasil, eu estou falando de aumentar a oferta também. Por isso que eu falo que essa visão míope que você coloca aqui, que é a visão, infelizmente, de todos, da maioria dos economistas do Brasil, é uma visão completamente ultrapassada. Eu fico impressionado por que vocês olham sempre para o lado da demanda. Porque se não olham para o lado da oferta. O que o presidente do Banco Central fez, né, o Garipro manteve, né, colocar a taxa de juros em 15%, é um crime, é um absurdo. Por que ele fez isso? Porque se eu for botar a taxa de juros em 15%, as pessoas vão deixar de consumir, de contrair empréstimo, as empresas vão deixar de crescer, isso reduz o consumo, isso segura a inflação. Por que não olha para o lado da oferta? Por que não olha para o lado da oferta em criar estruturas institucionais de modo a viabilizar mais empresa? Eu posso, por exemplo, Capês, reduzir o imposto significativamente e aumentar a arrecadação. Como que eu faço isso? Tendo muito mais empresas que tem hoje em dia, por exemplo. Então, não há criatividade, não há um pensamento proativo, desenvolvimentista no Brasil, infelizmente. Aí o que fica sempre é essa ideia completamente ultrapassada que você defende aqui nesse programa. Muito bem. Felipe Grande Monteiro. Esse raciocínio do Felipe, dizendo que a minha visão é míope, e pode até que seja, eu não sou um economista, foi a pergunta que um jornalista de um famoso jornal que vai ao ar depois das 11 horas da noite, fez ao então ministro Antônio Delfim Neto, o maior gênio da economia. Mais ou menos isso. É só aumentar a oferta. Qual é o problema? Você põe mais dinheiro, as pessoas começam a comprar mais, é só você produzir mais. Ele respondeu, esse é um argumento infantil, porque a produção jamais conseguirá acompanhar no mesmo ritmo o excesso de demanda monetária, o excesso de notas de dinheiro disponível para a população. Hoje você mesmo disse, nós temos um parque industrial deficitário, fruto de opções políticas equivocadas ao longo de décadas, não investimos em infraestrutura. O estado de São Paulo, o único estado aí que terminou o último governo com superávit, governo estadual, Espírito Santo também, mas o estado de São Paulo, principalmente, construiu parcerias público-privadas para suas rodovias, é um estado que extinguiu empresas obsoletas e partiu com todas as dificuldades para a área de investimento desenvolvimentista. Agora, o Parque Industrial de São Paulo, que é o principal do país, também é insuficiente para atender toda essa demanda. Tem serviços também, claro. Tem outros fatores. Sem dúvida que tem serviços. Isso é mais contemporâneo, não, você está falando... Tem serviços, mas nada como a produção. Gerar produção, isso gera emprego. Para que haja produção, precisa ter menos gasto público, Pepe. E outro ponto que eu acho... Não necessariamente, Capê. Às vezes, com muito gasto público, que são investimentos necessários, direcionados, bem racionais e bem colocado, você pode ter um retorno muito maior do que só despesa, né? Não é por aí não. E tem um ponto também que eu fico impressionado, cara, que todos os economistas acham que o Brasil tem uma demanda reprimida, né?
Ou seja, se por acaso aumentar a taxa de juros, as pessoas deixam de consumir. Se diminuir, as pessoas vão consumir muito. Não existe isso no Brasil. No Brasil, por exemplo, loja que vende eletrodoméstico é como se fosse banco. A pessoa prefere pagar 30 vezes no carnê, né, uma geladeira, mesmo pagando 3 vezes mais, do que esperar diminuir o valor dela, né? E pagar à vista, né? Mas não tem. Então, ou seja, não tem mais isso, cara. Mas a questão é, Pepe, a questão é a seguinte, Pepe. Tem poupa. Não existe número suficiente de eletrodomésticos para uma população que não tem educação financeira. Então, a tendência da pessoa é adquirir não sabendo que ela vai pagar 3 ou 4 vezes mais. E quando a pessoa faz um parcelamento no cartão de crédito, ela não sabe que durante 36 meses, por exemplo... Só eu terminar. Durante 36 meses, por exemplo, não vai poder fazer outro crediário. Ela vai fazendo prestação em cima de prestação. E, no fundo, Pepe, nós não discordamos tanto assim. Não existe mais porque ambos estamos dizendo que é necessário aumentar a produção. Eu só estou dizendo a você que a produção não vai aumentar no mesmo ritmo da demanda, a não ser que o governo, seja esse, aquele, aqui esse é gastão mesmo, pare de gastar dinheiro, pare de gastar em bens de consumo, invista em infraestrutura e tenha um equilíbrio fiscal, pare de desperdiçar dinheiro público. O governador de Minas Gerais, Priscila Silveira, que já pediu para entrar, falou que é só você e o PP? Não. Então, a Priscila quer falar, claro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o Estado não vai aderir ao novo imposto sobre compras internacionais. Segundo Zema, a medida é um combinado de todos os estados para proteger a indústria nacional. Porém, como nem todos concluíram o ajuste, Minas optou por não aumentar. Então, o Zema está na linha de não aumentar o ICMS. Você, Priscila Silveira, o que você está achando? Tem o Renato Dorgan, tem aqui o nosso Rodolfo Maris, o âncora se meteu a dar palpite, o nosso querido Felipe Monteiro, que eu chamei de argumento infantil, disse que o meu argumento é míope, nos agredimos, mas nos amamos. Eu queria ouvir você, Priscila Silveira. Sim, Capês. A gente tem a alíquota de 17%, né? Alguns estados aderiram, como foi o caso do Acre, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Aqui eu quero fazer algumas considerações. Por que a gente teve o aumento dessa alíquota, que na verdade não é só 20%, porque uma blusa que custa 100, eu vou aplicar 20, que já é, né, da própria mercadoria, e mais o 20 sobre esse valor. Então, ela vai ficar ainda mais onerosa. Mas a grande preocupação, ou na verdade aqui, qual foi o objetivo dessa elevação desse ICMS? Para poder trazer competitividade para as empresas internacionais. E, curiosamente, trazer um incentivo para o produto interno. Mas aí eu vou até parafrasear o Leonardo Sica, que é o nosso presidente da OAB, quando ele fala o seguinte: eu não tenho ônibus para todo mundo, ou seja, eu não posso vender no mesmo custo que vendem as empresas internacionais. Então, eu vou aumentar. Então, eu não tenho ônibus para todo mundo. O valor é R$5. Já que eu não posso atender todo mundo, eu vou passar para 7. É mais ou menos o que eu entendi que aconteceu aqui. Como o Brasil, né, ele quer ser competitivo, ao invés dele diminuir as taxas e fazer com que as empresas, isso é a minha opinião, não sou especialista na economia, mas é a minha visão enquanto consumidora, né? Então, ao invés do Brasil pegar uma empresa e falar, olha, eu vou te dar um incentivo, eu vou diminuir, enfim, a tributação, ele fala, não, nós vamos aumentar para que você deixe de comprar lá. Então, o que na minha opinião, vai acontecer? Eles não vão comprar aqui e vão continuar comprando lá. Por quê? Porque ainda assim, ainda com o aumento de 20% em alguns estados, ainda fica mais, na minha opinião, né, mais competitivo do que o produto nacional. Então, na verdade, quando eles fazem esse aumento para poder buscar competitividade interna, que até foi o que fez o Trump, né, indiretamente, eu acho que vai acabar que não vai chegar no intento ou na finalidade buscada, na minha opinião, Capês. Só para dizer o seguinte, Felipe Monteiro, só para dizer que estamos entrando num break da rádio, mas continuamos aqui ao vivo aí com a televisão e com o YouTube. Felipe Monteiro, você não concordou com a Priscila também? Não, no todo eu concordei com a Priscila. Só colocar um dado que eu acho que é importante destacar, né? Primeiro é o seguinte, que todo país do mundo se desenvolveu sendo protecionista de certa forma. Os Estados Unidos, por exemplo, foi protecionista até o final da Segunda Guerra Mundial.
depois, quando tinha a economia forte, a maior economia do mundo, abriu o mercado. Europa, exatamente igual. A Coreia do Sul começou protecionista, depois teve uma política mais neoliberal, né? Então, assim, não tem como a gente crescer, né, como país. Tudo bem que pode ser discutir dentro da globalização, isso faz sentido hoje em dia ou não, né? Mas, historicamente, não dá para a gente olhar para trás e falar, poxa, o pessoal era protecionista e se enriqueceu por algum motivo. O Trump está fazendo esse discurso e está sendo protecionista por quê? Ele está querendo voltar à época dos Estados Unidos pré-Segunda Guerra Mundial. Se está certo ou errado, não dá para a gente discutir, saber, né? Agora, tem um ponto principal nesse ponto aqui. Quando você pega, por exemplo, os dados do varejo nacional, você vê que depois das taxas da buzinha, o varejo nacional aumentou em cerca de 15% a 20% o market share. Ou seja, para a indústria nacional foi uma coisa boa. Para o consumidor foi uma coisa boa? Para o consumidor? Não sei. Mas para a indústria nacional foi uma coisa boa. Agora, daí, o que a gente pode fazer para dar melhorias ao consumidor? Aí é outro passo, né? Tem que melhorar a indústria nacional, ser mais competitiva, ser mais eficiente, mais produtiva, para aí sim gerar ganhos para o consumidor final. Muito bem. Resumindo, enquanto estivermos nessa gastança desenfreada, aumentando o déficit público, aumento de dívida pública, pagamento de R$1 trilhão de juros da dívida e esganando as empresas com uma carga tributária cada vez maior, viveremos desses arroubos de crescimento episódico e pontual de emprego e estaremos rumando frente ao precipício. Nós temos ainda a opção de fazer o controle de gastos públicos agora, mas parece que em véspera de ano eleitoral ninguém está muito interessado.